Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos para mais um dia de minicurso de improvisação com o professor flautista, saxofonista, pianista, toca violão também. Estou vendo aqui, é muito instrumentista, Márcio Menezes. É uma honra ter ele hoje novamente aqui conosco. Eu me chamo Daniel, ontem nem me apresentei, meu nome é Daniel Lopes. Eu estou aqui para ajudar, pode fazer perguntas aqui no chat, ou se quiser interagir falando, conversando com o professor, pode ligar a câmera na hora que quiser e falar com o professor. Também temos o professor Avelange Amorim, que também vai estar auxiliando. Boa tarde, professor Avelange Amorim. Boa tarde a todos. Novamente, né? Um abraço muito forte em cada um de vocês. Um prazer estar novamente com vocês, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores, na técnica, é só chamar que eu estou aqui para ajudar. Também temos o professor Francisco Santos, que é professor do Instituto Federal do Piauí, no Campo Central, aqui em Teresina. Boa tarde, professor Francisco Santos. Boa tarde. Boa tarde. Então, gente, primeiro encontro de sopros do Piauí tem como apoio, né, o Instituto Federal, Campos Floriano, e a Fundação Cultural Monsenhor Chaves e a Secretaria de Cultura do Estado do Piauí. Então, para acontecer esse evento, nós estamos contando com esse apoio fortíssimo da Prefeitura e do Estado do Piauí. Então, boa tarde a todos. Vou deixar o Márcio aqui comandar a aula, que ele já está empolgado aqui. Então, com vocês, Márcio Menezes, pode ficar à vontade. Boa tarde, tudo bom? Hoje é o nosso segundo dia do minicurso de harmonia e improvisação e eu gostaria de dar continuidade à proposta de trabalho que a gente iniciou ontem, que seria basicamente a percepção horizontal e a aplicação dela no contexto da melodia, da formação das escalas, no contexto modal. Pois bem, hoje, a partir da segunda parte dessa palestra, desse workshop, eu vou fazer uma interação da questão da percepção horizontal com a percepção vertical, certo? Então, vou recapitular alguns princípios ontem que eu falei, que é muito bom ressaltar novamente. A questão do nosso padrão, da nossa escala estándar, né? Que é a escala de Dó maior. Todo mundo conhece, né? Já pensando não só melodicamente, a gente já vai começar a pensar harmonicamente. Por que pensar harmonicamente? Porque ontem eu falei da questão modal, do som da escala, do sentido cultural da escala, porque a escala ela representa a cultura de vários povos, né? Então, se eu pegar uma escala, por exemplo, recapitulando, uma escala como essa aqui. É uma escala modal, na verdade, uma escala menor melódica, começada em outro grau. É a escala menor melódica de Sol menor, começando no quarto grau, Dó maior. Seria um acorde lídio, uma sonoridade modal lídia. Lídia bemol 7. Essa mesma escala, num contexto harmônico, ela pode nos sugerir vários tipos de aproximação harmônica. Então, eu vou continuar dando um pouco da teoria das escalas para vocês perceberem isso. A primeira escala que eu dei para vocês foi a escala de Dó maior, que é a nossa escala estándar, certo? A princípio, a questão da sonoridade dela
ela já faz parte da nossa cultura, né? Por isso, porque justamente da gente trabalhar o som modal, porque a gente começa a perceber que a nossa linguagem musical, ela não está associada só à escola clássica, à escola standard, né? Como a gente conheceu, né? A escola standard, na nomenclatura do sistema temperado, né? É tanto que a harmonia oriental, feita de microtons, ela tem um sistema totalmente diferente do nosso. A harmonia africana, polirrítmica, ela tem uma harmonia totalmente diferente da nossa. Mas como a gente trabalha com a música tonal, é bom a gente entender o conceito de harmonia modal, né? Então, quando eu falei da escala de Dó maior ontem, eu falei dos 2 graus importantes que são chamados graus modais, que é o terceiro Mi e o sexto Lá. A formação dos modos das escalas, geralmente elas se adequam a alterações dos graus modais. Eu passei para vocês ontem a escala de Dó maior e a escala de Dó menor melódico. O que foi que mudou nela? Mudou apenas um grau, que foi o terceiro grau abaixado, bemol 3. Então, a escala de Dó maior era Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A escala de Dó menor e bemol. Você ouviu que, no caso, eu alterei o primeiro grau modal, que diferencia uma escala de uma escala maior de uma escala menor. Na medida que você altera o sétimo grau, o sexto grau e o segundo grau, você vai trabalhar com essas 3 notas, que são a segunda, a sétima e a sexta, e eles vão dar uma coisa chamada graus variantes modais. O que seriam graus variantes modais? Seriam o sétimo, o sexto e o segundo. Por quê? Porque, como os graus modais, o terceiro e o sexto, eles representam muito a tonalidade, o modo maior, o modo menor, os graus modais, ou seja, os graus variantes modais, o sétimo, o sexto e o nono, e o segundo, digamos, que eu falo muito nono, segundo, eles vão dar o caráter sonoro de uma cultura, de uma região. Então, a gente fez aqui Dó maior, né? Eu vou fazer agora Dó menor melódico, só com a terça baixada, um Mi bemol. São as mesmas notas, só tem Mi bemol. A segunda nota que eu posso alterar para ter um pivô modal seria o sexto grau. Se eu abaixar o sexto grau meio tom, eu vou ter a nota Lá bemol. Vou gerar outro modo. Seria o quê? O Dó menor harmônico. Então, seria Dó, variante modal, bemol 3, Lá bemol, variante modal, bemol 6, sétimo grau continua sétima maior e pronto. Então, você viu que essas 3 escalas, a maior, a menor, menor melódica e a menor harmônica, dentro da cultura da música ocidental, ela já engloba praticamente essas 3 escalas, 80% das composições, desde a era clássica e a música popular, do jazz, né? Só a partir do século XX, meados do século XX, com os experimentos modais de vários compositores eruditos, Debussy e Ravel, Stravinsky, foram que os músicos de jazz e a música popular em geral do planeta começou a ser absorvida pelos grandes músicos de jazz, os grandes compositores, a música africana, o modalismo indiano, né? Ó. Você pode perceber que dentro dessas escalas você pode criar o que a gente vai chamar agora de percepção vertical, ou seja, campos harmônicos oriundos dos modos.
E ontem eu ressaltei uma coisa muito importante, de você, a partir de uma nota pivô, você fazer vários modos. Por quê? Porque, tecnicamente, no instrumento, você fica preparado para situações melódicas e harmônicas. Seu ouvido começa a perceber isso no seu próprio instrumento. Até então, aqui, a gente não está pensando em acorde, a gente está pensando em sonoridade. Sistema modal é sonoridade, é cachos, né? Então, digamos, vou fazer dó menor melódico, dó menor harmônico, para vocês ouvirem. Vou fazer agora dó menor melódico. Apenas a nota do terceiro grau é baixada. Agora eu vou fazer a escala menor harmônica, bemol 3 e bemol 6. A gente, ouvindo esses três modos, a gente distingue basicamente a música tonal ocidental, não é verdade? Se a gente pega uma sonata de Bach, dó maior, dó com sétima, ré com sétima, ré menor, ré com sétima, então, a gente raciocinando esses 4 graus, esses 3 graus modais, eu vou colocar só mais um para a gente perceber, que seria o acorde, seria o modo com a 7º grau abaixado. Partindo da nota Dó, a gente vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ou seja, os dois modos, os 2 graus modais, terceiro e sexto, continuam intactos. O 7º grau vai ser abaixado. Isso vai gerar uma escala chamada escala mixolídia, modo mixolídio, né? Que é a escala usada no baião, mixolídio bemol 7, é usada como contexto de acordes condominantes, com sétima, né? Quando você faz isso, né? Ó. Sol menor, Ré com sétima. A cadência básica, subdominante, dominante tônica. Essa escala é encontrada no 5º grau. Então, vamos partir do princípio da sonoridade. Então, quando você ouve uma cadência dessa do Bach, né? Ó. Você ouviu que, no caso, uma tríade maior, uma tríade com sétima, uma tétrade com sétima. Geralmente, quando você faz um arpejo com a tétrade com sétima, você sente que ela pede uma resolução, uma cadência. Ela gera uma cadência. Um acorde diminuto, que é oriundo da escala menor harmônica.
Vamos ouvir aqui, ó. Dó menor. Fá menor, Fá menor, Fá menor, quarto grau. Dó menor, natural, sem nenhuma alteração. Dó com sétima. Fá menor. Foi o que eu fiz. Eu fiz Dó menor, eu fiz Dó com sétima, preparando para um Fá menor. Depois eu fiz um Sol com sétima, preparando para um Dó maior. Eu fiz uma interpolação entre uma tonização entre modos maiores e modos menores. Por quê? Porque eu quero que vocês ouçam isso depois que eu acabar de tocar. Então, se quiser escrever aí só essa cadência que eu fiz agora, Daniel, escreva para a gente recapitular. Dó menor. Dó menor, Dó com sétima, Fá menor, com baixo, Fá menor com baixo Mi bemol, Ré menor, meio diminuto, Sol com sétima e Dó maior. Essa cadência básica, ela é geralmente cadência tônica, subdominante, dominante, subdominante, tônica. Esse jogo de cadências, na medida que você começar a ouvir agora e começar a perceber, fazer uma percepção harmônica, você vai ouvir através das melodias, dos modos das composições, que elas estão inseridas no contexto do sistema ocidental de harmonia. Então, vamos lá. Ó. Perceberam? Os modos caminhando em cima dessa cadência. Se eu quiser fazer isso de uma maneira mais estruturada dentro de uma composição, você vai ter o som modal empregado aonde? Aí é onde entra a percepção vertical, na formação dos acordes. Então, eu vou dar uma introdução para vocês de formação dos acordes de tríades e tétrades, oriundos dessas quatro escalas. Escala maior, escala menor melódica, com bemol 3 abaixado, escala menor harmônica e a escala mixolídia, com o sétimo grau abaixado. Tem mais dois modos que eu queria que você anotasse, Daniel, que seria o modo onde você vai ter também dois graus alterados com a terça maior, que seria Dó maior por sétima e a sexta menor. Você vai ter essas duas variantes modais na escala de Dó maior. Bemol 7 e bemol 6. Você pode até botar um colchete menor melódica, de Fá menor. Por que eu coloquei essa outra escala? Porque ela continua sendo um modo onde só vai ter um grau
que é o terceiro grau abaixado. Por quê? Porque essa escala aqui, que eu estou colocando, Dó maior com a sexta menor e o bemol 7, é uma escala menor melódica, só que começada em outro grau. Então, por que eu estou falando de sonoridades modais? Porque na hora que você colocar no dedo escalas maiores, escalas menores, é óleo relativo, escala menor melódica, escala menor harmônica, você já tem a harmonia da música ocidental praticamente completa. Aí só vai faltar para estruturas melódicas e harmônicas, escalas diminutas, escalas simétricas, escalas de tons inteiros, porque essas escalas são as escalas usadas muito pelos compositores eruditos, né? E depois pelo jazz. Agora, claro que tem várias outras opções de sugestões, né? Isso. Essa escala que eu coloquei agora, a gente chama ela no jazz, na harmonia funcional, de mixolídio bemol 6, né? Que não é o contexto que eu quero colocar para vocês agora. Então, eu vou pegar essas três escalas, Dó maior, Dó menor melódico, Dó menor harmônico e Dó menor mixolídio bemol 7, bemol 6. Quando eu for fazer essa cadência que eu fiz agora, Dó com sétima, Dó menor, Dó com sétima, Fá menor, Ré menor meio diminuto, Sol com sétima, eu vou usar todas essas escalas. Então, anota aí, Daniel. No tom de Dó menor, eu vou usar a escala menor natural. Quando eu fizer o Dó com sétima, eu vou usar a escala de Fá menor harmônica. Por que eu uso a escala de Fá menor harmônico aqui? Porque eu estou preparando um acorde com sétima, uma cadência dominante para uma cadência tônica de Fá menor. Como o Dó é quinto grau de Fá, eu vou usar a escala harmônica de Fá menor, que é a Fá menor harmônica. Quando eu faço o Sol com sétima, quando eu faço o Fá menor com baixo Mi bemol, que eu vou para um Ré menor meio diminuto, eu já estou voltando para a cadência em Dó menor. Aí eu vou e uso a menor melódica de Fá. Então, vamos ouvir aqui. Dó menor. Dó com sétima. Ré menor com sétima. Ou seja, eu usei Dó menor natural, usei Fá menor harmônico, usei Fá menor natural, usei Fá menor melódico e voltei para o Dó menor. O que é que significa isso? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque as escalas modais elas representam o som. Como a nossa música ocidental ela é feita de variantes modais o tempo inteiro com ênfase harmônica, se você pegar, por exemplo, uma progressão ascendente melódica, digamos aqui, né?
você pegar uma sonatina de Bach, você vai ver que sempre que ele usa o Lá menor, por exemplo, Lá menor, sempre que ele usa a escala natural, menor natural, olha, ele está expondo o tema. Quando ele faz a escala menor, harmônica de Lá menor, ele está fazendo uma resolução. Porque o que acontece? Essa nota é o chamado trítono, né? Então, ele, não só em termos harmônicos, mas em termos melódicos, ela é uma nota que ela pede antecipação e resolução, isso falando melodicamente. E quando você usa a escala menor melódica, o nome já está dizendo melódica. Você está construindo uma melodia, né? Então, Léo. Eu fiz Lá menor natural, Lá menor melódico, Lá menor harmônico e depois fiz Lá menor natural. Você viu que existe uma cadência melódica, não é cadência harmônica que eu estou falando, cadência melódica. Então, eu vou fazer Lá menor melódico, natural, Lá menor harmônico e Lá menor melódico e natural. Deu para perceber o movimento melódico desses três modos? Sim. Isso você vai ver em praticamente uma quantidade absurda na música ocidental. E o porquê que eu falo isso? Porque esse jogo de tom maior, tom menor, na verdade é um contexto modal. E foi por isso que eu falei ontem numa coisa chamada música ficta. O que é música ficta? É justamente, do mesmo jeito que no tom maior, existem os graus modais terceiro e sexto grau, e suas variantes modais, que é o bemol 3, bemol 6 e bemol 2, em contraste com a terça maior e a sexta maior. Para a tonalidade menor, o música ficta, ele faz com que você trabalhe a escala menor natural, também com a melódica, e com a menor harmônica. Então, essas três escalas, elas trabalham essas duas alterações, de sexta e de sétima. Elas não trabalham a terça. Então, por isso que ela tem uma estrutura de pivôs melódicos, da sexta e da sétima. Mas, em termos harmônicos, a mais rica delas é a menor melódica. Então, vamos agora começar a pensar harmonicamente. A escala de Dó maior, o centro tonal de Dó maior, ele vai gerar 7 acordes. 3 acordes maiores do primeiro grau, do quarto grau, do quinto grau. São 3 acordes maiores. Ele vai gerar 3 acordes menores do terceiro grau, do segundo grau e do sexto grau. Sexto grau. Ou seja, a gente vai ter Dó maior, função tônica, Fá maior, função subdominante, e Sol maior, função dominante. A gente vai ter pivôs menores, que é o segundo grau, Ré menor, de função subdominante,
Mi menor, de função tônica ou função dominante, e o sexto grau, de função tônica. Quando a gente fala em função, a gente aqui não está falando de função melódica, da escala que você vai usar, como eu estou falando até agora, dos modos. A gente está falando de função em termos de cadência. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, eu usei um baixo pedal na tônica, né, do tom, e fiz os 3 acordes, Dó maior, Fá maior e Sol maior. Eu não precisei fazer o baixo do acorde respectivo. Mas vocês notaram e ouviram que tem a cadência está completa aí, né? A cadência tradicional, né? 1, 4, 5, né? Se fosse menor, mesma coisa. O baixo pedal. Então, essa é a sonoridade de uma cadência. Quando você coloca esses 7 acordes que a gente tem no campo harmônico, a gente vai começar a perceber que cada acorde desse, ele gera um modo, por muitos chamados modos gregos, né? Então, o primeiro grau, que é o acorde de Dó maior, é uma tríade maior. Se você superpor tríades em terças justas, vai ser uma tétrade, de sétima maior. Especificando basicamente sobre o acorde do primeiro grau, ele é parente do quarto grau. São os 2 acordes de características maiores. Características maiores em quê? Terça maior, sétima maior, ou sexta, né? Sétima maior ou sexta? Fá maior. Basicamente, são os 2 acordes de característica maior. A única diferença é que do primeiro grau, essa nota, que é a chamada nota de passagem, ou nota evitada, como muitas pessoas falam, para o acorde, que é o quarto grau, ela é a nota de passagem. E, geralmente, a gente pode adicionar uma quarta aumentada no acorde, nesse acorde, para ter uma característica mais modal. Então, digamos, estou aqui, né? Ó. Fá sustenido. Ele, a priori, ele geralmente dá muito choque com a quinta, né? Ó. Então, é bom usar ele como nota melódica, nota modal. E aí entra aquela história, o acorde lídio. Geralmente ele é usado tanto no acorde do primeiro grau como do quarto grau. O que seria o acorde lídio? A escala lídio seria a escala construída sobre o quarto grau de qualquer tom maior. Então, voltando lá, uma recapitulação rápida dos modos gregos. Primeiro grau, modo jônico. Segundo grau, modo dórico. O modo dórico é um modo que ele se diferencia desses modos menores que eu passei para vocês, do menor melódico, do modo menor harmônico e do modo menor natural. Por quê? Porque ele tem uma sexta maior. Né? Ó. É como se tivesse uma tríade de Fá e uma tríade de Sol dentro. Ó. É.
Para você reconhecer um som modal, você procura dentro da escala duas tríades maiores, que você vai ver a cadência dele, o som dele. Mi menor, terceiro grau. É um acorde de escala chamada frígio. Por que frígio? Porque é outra categoria de acorde menor, que a gente não estudou, que é uma característica de sonoridade bem cultural, meio espanhola, meio oriental, entendeu? É um acorde menor, mas ele tem uma nona menor. E o som desse acorde do terceiro grau, é esse aqui, ó. Mas na cultura espanhola, eles usam acorde de Mi maior mesmo, ó. Né? Como esse acorde de Mi menor ele é terceiro grau de Dó maior, ele é construído sobre o terceiro grau, que é um grau modal, que tem características da tonalidade, que mostra se a tonalidade é maior ou menor. Ele, na verdade, ele junto com o Lá menor, sexto grau, ele é o antirrelativo. Ele tem uma função também tônica, né? Então, às vezes, você está aqui, né? Ó. As notas são Mi, Sol, Si e Ré. Lá na frente, quando vocês começarem a estudar short melody, né? Voices, né? No piano, no violão, vocês vão ver que a maioria das tríades das tétrades, dos campos harmônicos ou das escalas modais, elas são extensões de acordes. Então, por exemplo, se eu estou aqui em Dó maior, né? Ó, se eu fizer só Mi menor com sétima aqui, é um Dó. Ó. É um Dó com sétima maior e nona. Então, por isso que você, às vezes, ouve num disco o baixista tocando o Dó, o guitarrista tocando um Mi menorzinho aqui pequeno, uma tríadezinha, e o piano também, entendeu? Por quê? Porque as tríades superpostas, elas são, na verdade, o mesmo som. Se você pegar esse acorde, né? Ó, de Mi menor. Fizer um Drops 2, que é pegar a segunda nota aguda e descer uma oitava. Drops 2 mais 4. O que importa para quem tá tocando é o mesmo contexto modal, é o som. Se eu pegar essa mesma tríade aqui de Mi menor, botar ela no tom de Dó, no baixo em Dó, se eu mudar o baixo, ela vai ter outra característica sonora de função. Então, continuando, eu falei só para explicar para vocês que essas 13 tetras, quando elas estão dentro de um sistema de escala, um sistema modal, eles têm a sua funcionalidade. Mas você pode usufruir da sonoridade das escalas para criar texturas onde você quiser. Se eu fizer aqui, por exemplo, dá um exemplo aqui, ó. Dó menor, Sol com sétima, Mi menor. No lugar do Dó, né? Então, eu posso fazer aqui, né? Né?
fiz aqui em cima do Ré menor, eu fiz uma tríade de Fá maior, aqui eu fiz uma tríade de Mi maior, e aqui eu fiz uma tríade de Ré. O que eu quero demonstrar para vocês com isso? É que você conhecendo tríades maiores, tríades menores, tríades aumentadas e tríades diminutas, elas não vão ficar aqui só como característica de formação de acordes, não. Elas têm que passar para o dedo do instrumento de vocês, para a flauta e para o sax. Entendeu? Porque se, por exemplo, eu quero fazer um arpejo diminuto aplicado a uma harmonia, eu vou lá naquela regra que eu falei para vocês. Escalas menores são melódicas, é óleo. Escala menor harmônica, ela tem função dominante, porque dentro está um acorde diminuto. Escala menor melódica, ela tem a função, né, de cadência subdominante. Então, digamos que eu faça isso aqui, né? Ó. Vamos de carnaval. Quando você faz uma cadência menor, de acorde menor, você faz a cadência tônica, subdominante, dominante, você ouve, do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Ó. Né, ó. Mudando o acorde do quarto grau, tanto numa cadência maior como numa cadência menor, e botando um acorde de segundo grau menor com sétima. Então fica Ré menor, Sol com sétima. Vocês sentiram, né? Uma cadência, né? Uma expectativa subdominante. Depois voltando para uma resolução. Do mesmo jeito, na cadência menor, a mesma coisa. Então, essa aplicação dessas três escalas, maior, menor melódica, menor harmônica, elas vão dar justamente o som da cadência. Todos esses modos que vocês vão tocar em casa e construir em tríades e tétrades no campo harmônico de Dó, na escala no modo maior, elas vão gerar vários acordes. Aí vocês podem pegar qualquer manual e anotar, porque está implícito, né? Ela é implícita para todos os tons. Os acordes também gerados na escala menor melódica e os acordes gerados da menor harmônica. Então, a gente já conhece aqui basicamente todos os acordes. Maiores, primeiro, quarto grau e quinto grau. Menores, segundo grau, terceiro grau e sexto grau. Acorde com sétima, quinto grau, né? E o seu relativo, antirrelativo, si meio diminuto. Se você for para Dó menor melódico, vai ter uma tríade menor e uma tríade menor com sétima maior. Vai ter um acorde menor com sétima, vai ter uma tríade maior com a quinta aumentada, um acorde de quarto grau já com sétima. Por quê? Quando eu fiz bem aqui essa cadência para vocês de manhã de carnaval, nós estamos na tonalidade menor, né? Lá menor com sétima, Si meio diminuto, que é a cadencial, que é um subdominante, quinto grau, Mi com sétima, Lá menor com sétima, de novo. Aí eu vou fazer um dois cadencial, uma subdominante, um dominante para ir para o Ré menor. Né? Vamos ouvir. Si menor. Mi meio diminuto. Lá com sétima. Ré menor. Só um minutinho, tá, Daniel?
Então, ok, pessoal, aproveitando para dar um recado, depois, faltando meia hora para terminar a aula, vai ser colocado o link da frequência. Não esqueça de assinar essa frequência, porque após o término da aula não é mais possível assinar. Então, aproveite, assine, porque assim a gente vai ter um controle de quem está participando e vai fazer o seu certificado a partir dessa frequência, né? Tem um controle, ok? E lembrando também que, na dúvida, pode perguntar, gente. Aqui a gente está para aprender. É um mini curso com muita informação, mas anotem e pode tirar dúvida, sem problema, ok? Então, Daniel, retornando aí. Então, eu quero mostrar para vocês que toda essa literatura de escala de acordes, de cadência, inclusive eu passei até um livro para o Daniel, eu tenho nos meus manuais aqui que eu dou curso, né? Isso aí é muito simples a gente pegar depois e botar no dedo e conseguir. Eu só quero que vocês consigam entender o som, porque se vocês não entenderem o som de uma cadência, não adianta vocês decorarem escalas e não vão saber como aplicar elas, entendeu? Né? Então, quando eu fiz essa cadência aqui, né, de Manhã de Carnaval, do Luiz Bonfá, né, Lá menor, subdominante, dominante, tônica. Depois eu fiz outro subdominante. Foi o que eu fiz. Eu estou em Lá menor, depois eu fiz uma cadencial 251 para o quarto grau, Ré menor. Mas eu podia ter feito tudo careta, ó. Podia ter feito assim. Pari, pari, só primeiro e quinto grau, né? Sétimo. Pari, né? O acorde pivô está ali, primeiro grau, quinto grau, marcando um modo, né? O modo menor melódico, a escala menor harmônica e o modo natural. Então, se eu vou fazer um improviso, né? Ó. Vocês estão ouvindo que eu estou praticamente seguindo a cadência, fazendo a escala menor natural, escala menor harmônica, escala menor natural, escala menor harmônica. Ou seja... Dá para perceber muito bem a harmonia todinha, você tocando. Exatamente. E quando você começa a estudar os modos, ouvir um som de uma tétrade com quinta aumentada, sexta maior e tal, uma tríade diminuta, que você começa a tocar isso no instrumento, no campo harmônico básico, dessas três escalas, que você começa a ouvir as músicas que vocês tinham ouvido antes, Belo Dias, Roberto Carlos, Bom Jobim, você vai ver que está tudo ali. Pô, o cara usou aqui uma quinta aumentada, né? Um dó menor, quinta aumentada, um diminuto, se mantém, né? Aí você vai começar a reconhecer o som das escalas, dos modos. Você não está fazendo isso decorando, você está assim, ouvindo, entendeu? Né? Pois bem, continuando. A gente indo agora para o modo fenomenológico. Esse modo é interessante porque ele vai gerar 3 acordes muito interessantes. O primeiro é o acorde feito no terceiro grau. A gente sabe que a escala menor melódica, a única nota abaixada é o terceiro grau, Mi bemol, né?
Se você fizer uma tríade em cima desse Mi bemol, ele vai ser uma tríade aumentada, né? Ó? Porque o Si é natural. Né? No campo menor harmônico, você tem também uma tríade aumentada. Com quinta aumentada. Qual é o campo harmônico? Vocês têm uma tétrade com quinta aumentada? Na menor melódica e na menor harmônica. Só que em termos de estrutura de acordes, a menor melódica ela te dá o som modal, entendeu? Porque você não vai usar uma escala menor harmônica num acorde de quinta aumentada de sexta maior. Você vai usar a escala menor melódica para funções de acordes dominantes, né? Outro acorde muito interessante que tem aqui é o acorde do quarto grau. Na escala maior de Dó, a gente não tem um quarto grau, né, com sexta maior. Na menor melódica, a gente tem um acorde de quarto grau com sétima. Aí onde entra o modo lídio bemol 7, que é o modo mais usado na música nordestina, é um modo muito usado pelo Bartók, né, o modo húngaro, né? Que na verdade é esse aqui, né? É o acorde. Né? E aí, a razão da harmonia modal, da harmonia funcional moderna, jazzista, na música popular, usar esses modos. Porque, à medida que você faz a interseção, um mix mode da tonalidade maior, com a tonalidade menor, com a tonalidade menor harmônica, a tonalidade menor melódica, você começa a enriquecer a harmonia. Né? Então, vejamos aqui. Basicamente isso. Garota de Ipanema. Você vai ver que o primeiro acorde é um Fá maior, né? Segundo grau, um Sol com sétima. Por natureza, essa escala menor melódica que a gente usou aqui de Dó e descobriu esse quarto grau aqui, lídio bemol 7, ele vai ser aplicado já aqui. Não na tonalidade de Dó, mas na tonalidade de Ré menor. Então, aqui, ó. Né? Algumas pessoas usam nesse acorde de segundo grau com sétima também uma escala de tons inteiros. Ou seja, dentro da perspectiva modal, existem várias possibilidades, né? Se você vê, por exemplo, essa música Garota de Ipanema, do Tom Jobim, esse mix mode que eu estou falando para vocês, vocês vão começar a perceber que com essas três escalas, vocês vão ter praticamente o campo harmônico da maioria das músicas. Né? Dá um exemplo de outra música do Tom Jobim aqui, ó. Ele fez Dó maior.
Depois fez um si com sétima. Menor melódica de dó. Si bemol. Lá com sétima. Sétimo grau, menor melódica de si bemol mesmo. Lá bemol. Sol com sétimo. Menor melódica de lá bemol. Tá entendendo? A harmonia, geralmente, ela é uma sugestão para um modo e um campo harmônico que você trabalha. Né? Tá dando para entender? Então, se eu pegar, por exemplo, voltando para a tonalidade de Dó maior, por um exemplo bem simples. Se eu pegar aqui Dó maior. Lá com sétima. Anota aí, Daniel, essa harmoniazinha de exemplo aqui. Dó maior. Lá com sétima. Ré menor. Ré menor com sétima. Fá menor com sexta. Mi menor com sétima. Mi bemol diminuto. Ré menor. Sol com sétima. E Dó. Vocês conseguiriam reconhecer no ouvido, tocando essas escalas desses acordes, só pelo som, menor melódica, menor harmônica menor, e natural, né? Né? Deu para perceber? Escala maior, escala menor melódica, menor harmônica, escala menor melódica, escala diminuta e escala maior. Então, eu usei aqui em Dó maior, escala maior, depois o Lá com sétima. Como ele é quinto grau do acorde próximo, Ré menor, eu usei o quê? Escala menor harmônica de Lá menor em cima, de Ré menor em cima do Lá com sétima, não é? Aí acabei em Ré menor. Aí quando eu fiz o Fá menor com sexta, como é um acorde subdominante cadencial, eu usei o que aí? A escala de Fá menor melódico. Aí fui para Mi menor. O que eu estou querendo demonstrar para vocês? Que com esses três modos, a gente conseguindo analisar funcionalmente onde você vai colocar eles, você não precisa de milhões de escalas para fazer o improviso. As escalas que a gente está acostumado, que a gente já ouve nas músicas, elas fazem parte desse imaginário melódico e harmônico. Porque a improvisação, ela, antes de ser uma coisa virtuosística, ela é uma criação de melodia, né?
A improvisação é criar melodias, criar motivos, criar sentenças. Quando você trabalha o pensamento harmônico, também o pensar melódico, você começa a ouvir o acorde e começa a ouvir a escala relacionada àquele acorde, ou seja, a função harmônica, né? Pensar verticalmente. E pensando horizontalmente, você consegue ouvir o som. Então, eu estou lá, né, tocando, né? Dó, Lá com sétima, Ré menor com sétima, Fá menor com sexta. Essa cadência, vocês já ouviram ela milhões de vezes. Isso aqui tem várias músicas, né? Ó. Tem samba, tem bossa nova, tem jazz. São funções tônica, função subdominante, função dominante, 2/5 cadencial. E quando você ouve um 2/5 cadencial, um acorde menor precedido de um acorde com sétima para um menor, e quando você ouve um acorde menor, um cadencial 2/5 para um maior, você distingue. E é isso que eu quero que vocês percebam. Então, se eu fizer aqui, né? Ó. Né? O movimento é sempre maior, diminuto, maior, diminuto. Não tem para onde correr. É a sonoridade da cadência, né? Ó. Então, vocês vão ouvir essa cadência direto em várias músicas. E aí, onde é que está? Aí está a escala menor natural, o modo maior, com suas tríades e tétricas desvariadas, com um painel absurdo de possibilidades melódicas, a menor melódica e a menor harmônica. Né? Alguém tem alguma pergunta? Vamos abrir um pouquinho para as perguntas, se alguém tiver. Fique à vontade aí, Daniel, se quiser fazer alguma pergunta. Então, professor, eu vejo a importância eu pensava, vou estudar várias escalas e tudo, mas sempre fiquei preso, né? Eu sempre falei até para você, eu fico preso de não conseguir passar essas etapas de estudar escalas. Eu sempre imaginei que para improvisar muito bem, você tem que saber várias escalas possíveis. Então, você traz algo totalmente prático e funcional, né? Que você estudar a questão da percepção harmônica e melódica, que você vem trazendo isso, e você mostrou praticamente só 4 modos aí, ou 5, né? O jônico, o mixolídio, né? A menor harmônica e a menor melódica, né? Isso. 4 escalas, praticamente. E você diz que essas 4 escalas existem então, praticamente 80% da música ocidental do repertório nosso que a gente tem um costume de ouvir. Então, assim, eu acredito que todos, eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês aqui presentes, alunos, mas comigo, porque eu sou músico de orquestra às vezes fica focado em outros estudos, mas eu estou tentando
entrar nesse meio de estudar improvisação. Eu vejo essa necessidade, que é um passo que eu quero tentar alcançar, né? Ter esse conhecimento de tocar, improvisar essa coisa, não somente tocar concerto, tocar música erudita, tocar essa coisa, esse repertório. Tentar alcançar essa outra, digamos assim, mais evoluir musicalmente, conhecer, entender e tocar e improvisar. Então, eu não sei se os colegas aqui também passam por isso, ou já passaram, né? Porque você, quando está estudando improvisação, você sempre ouviu muito, não, você tem que estudar todas as escalas possíveis, e aí depois você tem que entender muito disso e daquilo ali, mas não, você traz todo, quebra todos os paradigmas, podemos dizer, não, você pode estudar só isso daqui que você consegue muita coisa com isso daqui. Depois você vai estudando as escalas. Seria isso, professor? Então, na verdade, eu quis fazer um trabalho para vocês perceberem também o que vocês já tocam, né? Porque, na verdade, o que a gente toca é fruto do nosso meio musical, da nossa cultura, né? Então, você que toca música erudita, Daniel, por favor. Você pega uma peça do Bach, você começar a analisar hoje uma sonata, você vai ver lá, poxa, o Bach usou aqui, se você for fazer uma análise do baixo cifrado dele lá, ou de repente fazer uma cifra de uma sonata, você vai ver lá que o Bach já usava todas as possibilidades de menor melódica, menor harmônica, e situações, né, de aproximação cromática, pontos harmônicos, né? E aí você, de repente, você chegar hoje, pega uma partitura erudita e você vai falar, vou tocar aqui isso aqui. Aí você vai ver que o compositor, dependendo do ano, do tempo que ele viveu, você vai ver qual situações que ele usou mais esse tipo de encadeamento harmônico, menor melódico, menor harmônico, se ele usou mais modalismo, né? Se você já pega a música clássica, você já vai ver, né? É porque o jazz e a música popular, ela se apropria dessa cultura universal, né? Com mais anseio, né? Porque como ela não está presa a regras, ela não está dentro de um contexto camerístico ou dentro de um contexto estilístico, a improvisação é uma porta aberta para a criatividade, né? Então, todos os pesquisadores, eu, por exemplo, e vários outros que têm a sua própria linguagem, a gente tem que estudar de uma maneira que a gente tenha um conhecimento do som do mundo, né? Tá entendendo? Então, eu te convido a pegar hoje uma partitura do Bach, ou uma música tipo Chega de Saudade, e que você vai ver lá que os compositores botaram lá no meio de uma cadência menor, a menor harmônica, no meio de uma cadência maior, eles botaram a menor melódica, com alguns acordes dominantes, né? Entendeu? Como eu mostrei aqui, Garota de Ipanema, um acorde com sol com sétima, o segundo grau. Já usou ali a escala menor melódica. Por quê? Porque a gente tem que ver que é o seguinte, as funções harmônicas e melódicas da harmonia funcional, elas são frutos da melodia, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma melodia aqui em Lá, dependendo para onde eu quiser ir, dentro de algum contexto modal, tonal, eu pego essa melodia lá, ou eu faço a composição de acordo com o motivo. Por quê? Porque o conhecimento dos modos e de seus campos harmônicos, ele dá liberdade para a pessoa criar. E esse trabalho de você colocar no instrumento, primeiro, os modos. Agora vamos para a parte prática. Os modos. Depois você começar a perceber no que você já ouve, no que você já toca. Ah, que o cara usou nessa cadência aqui, o Bach usou menor melódica, menor harmônica, ou Tom Jobim. Depois você começar a entender, de repente, que eu acho muito importante para todo mundo que toca instrumento de sopro, ter um tecladinho para fazer a harmonia. Não precisa ser pianista, não. Por exemplo, eu não sou pianista, eu uso o piano para compor, para fazer arranjo. Mas eu comecei a estudar harmonia no piano e você pode muito bem partir da premissa seguinte. Você pode usar só as notas
as notas modais no piano, por exemplo. Para acordes maiores, você usa só terça e sétima, né? Ó. Terça e sétima na mão direita e o baixo na mão esquerda. Né? Ó. O que eu estou fazendo? Si e Mi, ó, para Dó. Aí eu vou para Fá maior, Lá e Mi. São duas notas aqui. Depois você começa a pegar um pouco assim, essa condução de voz de terça para sétima, de sétima para terça, essa condução de leading voice básico, aí você pode fazer 3 vozes, 4 vozes na mão direita, entendeu? Isso vai te dar uma percepção incrível de escalas, de harmonia, de campo harmônico, que você só tocando no instrumento também, às vezes, complica, porque você está aqui, de repente eu estou aqui em Dó. Estou fazendo Dó aqui, no piano. Terça e sétima. Mas na improvisação eu posso estar fazendo isso aqui, ó. Duas 13, sei lá, uma sonoridade, entendeu? Então, eu acho importante todo instrumentista de sopro ter um teclado. Não é para aprender a tocar piano, é aprender a fazer harmonia, realizar harmonia. Então, você pega uma música lá, tipo, sei lá... Qual melodia? Você vai lá e toca, né? Estou falando só terça e sétima. De repente, você vai fazer, por exemplo, digamos aqui um exemplo prático para vocês. Um acorde maior, um acorde menor e um acorde dominante. Sei lá, Dó menor. Sétima e terça. Então, terça e sétima, né? Ou seja, fazer padrões cadenciais em 5 de quintas, em 5 de quartas, 2-5-1s em rondon, né? Tipo assim, fazer 2-5-1 de Dó, 2-5-1 de Sol, 2-5-1 de Ré, e 5 de quintas. Isso é importante. Entendeu? E colocar no piano o som do modo. Então, a característica que eu acho muito legal, por exemplo, para vocês sentirem os modos, é fazer o campo harmônico no instrumento, para vocês ouvirem, como eu fiz aí várias vezes, ter esse campo harmônico, esse modo, menor melódico, menor harmônico, menor natural e mixolídio, em todos os tons. Perceber isso nas músicas que vocês tocam, fazer uma apreciação musical, uma percepção musical, botar uma peça de piano, entendeu? Você vê que as músicas mais difíceis, assim, mais harmonicamente, mais bem estruturadas, quebranos, né? Tal, você já vê que ele já usa essas escalas menor melódicas, com um contexto bem diferente, né? Aí você começa a ouvir, na hora que você começar a ouvir, você vai começar a perceber que dentro daquele campo harmônico, dentro daquela melodia, dentro daquele bloco de acordes, de escalas, de naipes, de coisa, vai ter um som. E esse som não vai ser outro, vai ser um som modal dentro de um contexto tonal. Né? Entendeu? Certo? Então, basicamente é isso. Eu acho que vocês devem botar no instrumento os campos harmônicos maiores, menores, menor harmônico, menor melódico, praticar exercícios técnicos no instrumento, né? Eu tenho vários tipos de exercícios e de dicas para depois a gente aplicar esses exercícios em cadências, né? Do mesmo jeito que eu fiz aqui aquela cadência da música do Luiz Bonfá, né? Fazer com que essas escalas elas sejam já aplicadas funcionalmente, entendeu? Mas é básico
e urgente você ter esse som na cabeça, ter esse som no instrumento. Se você pegar aqui, Márcio, faz aí uma escala menor melódica de Lá bemol menor. Eu já vou aqui para a flauta. Ah, faz uma escala de Fá sustenido menor melódico. Ah, faz uma escala menor melódica de Dó sustenido menor. Ou seja, esse treino de escalas e modos, basicamente de escalas e modos no instrumento, ele vai te dar muita técnica. Porque aí você pode pegar um livro que tem esses modos, com exercício de terças, de quinta, aproximação cromática, e aí você já está sabendo onde é que vai, você já tem ele no dedo, entendeu? Né? Fazer isso em todos os tons para você começar a perceber a sonoridade dessas escalas e os arpejos das teclas inerentes a cada modo. Né? Do mesmo jeito que eu fiz aqui em Dó menor, em Dó maior e em Dó harmônico, né? Harmônico. A gente percebe sempre que a escala menor harmônica já tem aquela característica diminuta, né? A menor melódica já tem uma característica cadencial subdominante, aquela sonoridade que não resolve, fica suspensa. E as escalas menores, naturais e maior tem aquela característica de repouso, né? Então, eu vou novamente sugerir isso, vocês entenderem bem o que são os graus modais e seus variantes modais, né? Graus modais terceiro, sexto, graus variantes modais, bemol 6, bemol 7, bemol 2. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Eu não vou colocar mais escalas na cabeça de vocês, porque vocês não vão ter como absorver isso. Mas, por exemplo, do mesmo jeito que eu usei a variante modal bemol 3, aí eu encontrei a escala menor melódica, né? Depois eu botei a escala, a variante modal bemol 6. Aí ficou bemol 3, bemol 6. Aí eu encontrei a escala menor melódica. Depois eu botei a escala, a variante modal bemol 7, bemol 6, com o terceiro grau normal. Essa é a menor melódica do quinto grau. Ou seja, por que eu coloquei só essas escalas? Porque essas escalas, elas colocadas em funções respectivas de sequências harmônicas, elas já dão um som tônico, já dão um tom subdominante e dão um som dominante. A menor melódica dá a função subdominante. A natural e a maior dão função tônica. E a menor harmônica dá função dominante. Entenderam? Sim, professor. E quando estudar todas essas escalas, né, essas quatro que você falou, e trazendo para a música brasileira o choro, né, eu vejo os flautistas improvisando. Vai ser mais fácil até você reconhecer esses modos no choro, porque o choro ele não tem muita variação no sentido de modernidade. Então, é sempre a escala menor natural, menor harmônica, menor melódica, né? Mixolídia, né? Claro que cheio de aproximações cromáticas e de ornamentos, né? Mas o básico dela é basicamente isso, né? Entendi. Eu vejo muita questão da exploração de como se estivesse criando uma outra melodia parecida com a original. Por exemplo, você pega um pedacinho do céu, aí você vai ver algum flautista, Altamiro, improvisando, vamos supor, que é uma grande referência para todos os flautistas.
você vê que ele cria dentro daquela harmonia, daquela música, praticamente outra melodia, outra, né? Só que tem fragmentos da melodia original do Pedacinho do Céu. Só que Exatamente. é interessante E, isso. Você e poderia esse, viu, trazer Daniel? E justamente esse caráter harmônico, né, enriquece. Porque, por exemplo, se você estiver fazendo assim, um dó, esse, por exemplo, amanhã de carnaval. Aí o cara vai interpretar, ele pode fazer assim, né? Ó. Ou seja, ele vai acentuando pontos harmônicos da escala menor harmônica, maior harmônica e tal, e com aproximação cromática, apogiatura, entendeu? Né? Então, quando você pensa a improvisação e pensa melodicamente, você consegue enriquecer, ornamentar o improviso, a interpretação. Né? É mais ou menos isso que você está pensando, falando? Sim, professor, é isso mesmo. Então, é interessante essa proposta aqui, não é uma proposta muito simples de absorver, porque a metodologia que eu faço é uma metodologia da pessoa reconhecer o som, ouvir, porque hoje a gente vê muitos músicos estudando escala, sequências harmônicas, mas eles não estão ouvindo o que estão tocando, né? Principalmente pela essa demanda de métodos, de coisas, entendeu? Então, às vezes, você está lá e o cara está fazendo lá um dó maior, né? Então, o bom improvisador sabe que essa nota aqui, ó, não é do acorde, né? Aí, de repente, ele quer, né? Bom, ele quer intencionalmente colocar aquilo no improviso dele, para dar um contraste. Diferentemente de quem faz isso sem saber que aquele contraste é proposicional. Entendeu? Então, uma coisa que eu acho interessante para destravar todo mundo, assim, na prática, é pegar o instrumento, botar no dedo essas escalas e dizer assim, eu vou agora fazer o seguinte, eu vou tocar uma sequência aqui de dó, lá menor, mi menor, sol maior com sétima, ré sustenido com sétima, e criar e começar a improvisar assim com esses modos aqui. Ou pegar uma música conhecida, e tentar ouvir que escalas, que sugestões o seu ouvido reconhece dentro daquele motivo melódico harmônico de uma música dessa. Colocar um CD, um disco ouvir e tentar colocar e pela harmonia, pelo arranjo, buscando sempre isso, menor melódica, harmônica, menor natural, cromatismo, entendeu? Você vai ver como você vai começar a entender melhor o que você está ouvindo. Porque a percepção musical, né, esse estudo de percepção, ele é fundamental para você tocar. O Edinaldo, quer fazer a pergunta? Ia fazer a pergunta? Acho que Edinaldo. Não sei se ele está aí, sabe? Isso aí. Alguém quer tocar alguma coisa? Para o Márcio tentar improvisar alguma coisa? Queria tocar uma música do Edu Lobo. Ver se alguém quer tocar essa música do Edu Lobo, né?
gente vai ser um contratante aqui. O Edinaldo, pode fazer a pergunta que você ia fazer. Né? Eu fui preencher aqui para não perder a lista que o Avelange já informou. Então, professor, a minha preocupação justamente era essa, né? Pela condução do que o senhor passou, agora clareou muito, certo? A minha concepção clareou muito. Como eu crio minhas coisas de forma intuitiva, e aí o meu professor e orientador, que também não conhece um instrumento de harmonia, mas que tem um conhecimento inexplicável, até por estudar só. Mas aí ele disse, Bacalhau, se você aprender o instrumento de harmonia, que eu já não estou mais com esse tempo, você vai perceber que tudo que você já faz vai estar contextualizado. Agora você vai ter controle sobre o que você está aplicando. E aí eu estou querendo justamente, é um objetivo meu esse ano, não sei se o violão ou se eu vou ter teclado ou piano, mas o meu objetivo esse ano é de conseguir, de fato, dominar essa parte aí de harmonia, por mínimo que seja. Vai ser o meu desafio esse ano. Certo. E sobre a questão da improvisação, já tinha ouvido falar muito questão de escalas, mas assim, não dessa maneira que o senhor passou, de forma bem sucinta e esclarecedora. Já deu para a gente perceber que trabalhando essas escalas aí, menor harmônica, melódica, e do jeito que o senhor passou, dá para a gente abrir um leque e querer, de fato, já atuar também nesse ramo, porque o pessoal também tem aquela. Agora, bora, maestro, o senhor, é sua vez, improvisa, o maestro tem que tocar todos os instrumentos, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Mas aí, pelo menos eu tendo já esse conhecimento, como eu estou tendo a partir de agora, já tem uma outra nova visão, digamos assim. Ainda que eu não consiga ter aquele domínio prático de fazer e tal, mas eu, de repente, posso aplicar em uma composição e vou estar ciente do que é que eu estou aplicando. Entendeu? Certo. Na verdade, o Ednardo, né? Na verdade, Ednardo, esse pensamento que você tem é muito oportuno, porque é o seguinte, eu posso até te dar uma sugestão entre o violão e o piano. Eu acho que o violão ele é um instrumento muito difícil para tocar, para fazer acordes, para fazer cadências, porque às vezes você pega o piano e você quer, por exemplo, eu estou com uma nota bem aqui, é um sol sustenido. Aí eu quero fazer ele comigo com baixo em ré. Aí você vai fazer o Mi maior no violão, tudo bem, né? Um Mizão maior, as posições que você pega nas revistas, pesquisa aqui o braço. Mas na hora que você começar a fazer isso aqui, né? Ó, começar a usar acordes invertidos, acordes com tensão, aí você tem que ser um bom violonista. Eu mesmo uso o violão aqui só para acordes básicos, ou seja, eu não uso nem muita tensão. Eu uso mais para condução de baixo, assim, sabe? Quando eu estou fazendo um arranjo, porque o violão é legal para você fazer condução de baixo, fazer um ajuste na harmonia, mas para em termos de análise harmônica e de estudar cifragem, compor, o piano, como sugestão para você, é muito melhor, porque não precisa técnica, você chegou aqui, meteu a mão. Com a técnica básica de digitação, você já consegue fazer as tetras, as tríades, fazer condução de voz. E o mais importante, começar a trabalhar com voice lead, né? Como se fosse um coral, pegar uma nota aguda da melodia e começar a fazer encadeamentos, arranjos, entendeu? É muito mais fácil, eu acho muito mais prático, né? E eu acho que todo músico que toca instrumento de sopro tem que conhecer a harmonia. Realizar a harmonia, pegar uma cifra de uma música, de uma bossa nova e tocar. Entendeu? Porque o enriquecimento que você tem tocando instrumento harmônico é muito grande. E como o piano ele tem todos os instrumentos nele, ou seja, todos os timbres, todas as tessituras, então a gente que trabalha com arranjo também, está tudo aqui. Né? Aí existem as técnicas de blocos, técnicas de harmonia, técnicas de abertura de vozes. E na hora que você começa a fazer isso, né? Olha, tem um exercício que eu queria dar para vocês, assim, só para complementar o assunto aí das tríades, viu, Edson? É de você
estudar no seu instrumento as escalas que eu passei, mas também em estruturas de trades, viu, Daniel? Então, por exemplo, no tom de Dó maior, a gente não tem a tríade de Dó, Mi e Sol. Então, vamos fazer o seguinte, para todas as tríades, maiores e menores dos campos harmônicos aí, dos modos, vamos fazer sempre tônica, quinta e terça. Tríade aberta em décima, né? Ó. Perceberam o som? Então, você faz Dó, Sol, Mi, Ré, Lá, Fá, Mi, Si, Sol. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa abertura em décima é a abertura de piano, da mão esquerda. É a abertura de décima tradicional, de acompanhamento. E você já fica também com conhecimento técnico no instrumento. Então, quando você começa a estudar tríades abertas no instrumento, você consegue ter mais técnica, viu, Ednardo? Na clarineta, né? Então, ó. Né? Aí você faz isso no campo harmônico, você vai ficar com uma técnica no instrumento de sopro incrível. Você vai perceber melhor afinação, timbre, entonação. É um instrumento, é um exercício técnico harmônico. Muito grato pelas informações e muito bom. Obrigado pelo compartilhamento. Excelente aula. Obrigado, Ednardo. Espero que você consiga colocar na sua rotina de trabalho essas possibilidades de visão que eu dei para você. Tentarei sim, tentarei sim. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, gente? Ainda faltam 20 minutos para a gente encerrar a aula. Aqui, nesse minicurso, hoje é o último dia de minicurso, né? Nós tivemos o encerramento hoje do curso Fábio Mesquita, pela manhã, e agora nós estamos encerrando o minicurso de improvisação com o professor Márcio Menezes. Mas quem quiser fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Vai com essa música aqui.
Então, considerações finais. Quem tiver interessado em fazer mais alguma pergunta aí, estou à disposição. Ainda tem aí 15 minutos. Galera que está aplaudindo aqui no chat, aqui, não sei se você está acompanhando, professor. Dizendo show de bola, maravilha. Né? O chat aqui, a galera curtindo aqui. Eu tenho certeza que bravo, né? Tenho certeza Obrigado, que é uma experiência extraordinária para todos, né? Quando eu comecei a estudar música, eu já ouvia falar de Márcio Menezes. E aí, quando eu comecei a estar na bandinha de música, eu disse, rapaz, conhece o Márcio Menezes? Rapaz, eu não conheço, não. É interessante que o Márcio, eu sou de Teresina, o Márcio também, mas nessa correria eu nunca tive a oportunidade de... Eu só tive uma vez a oportunidade de falar com o Márcio, se não me engano, lá no Palácio. O Márcio estava muito rápido, acho, passando. Aí ele, não, conversamos um pouco aí, mas não assim... Agora, virtualmente, a gente está conversando mais, né? É interessante. Às vezes ele me liga, aí ele manda mensagem para mim no WhatsApp, aí começa a conversar muita coisa, a gente troca muita figurinha, sabe? Acompanhando assim o trabalho dele, né? Nas redes sociais. Então, gente, o Márcio, ele tem um curso de improvisação que ele está desenvolvendo aí, né? A galera aí, o Márcio tem um disco que ele gravou, Bumba Jazz, que está completando 20 anos, né? O Márcio é um disco espetacular, gente. Eu digo assim, se você não tem a oportunidade de ouvir, escute, que vocês vão ver. É espetacular, entendeu? Então, assim, o Márcio tem um trabalho que ele está criando agora, né? E ministrar aula, né, de improvisação, para quem tem interessado. Vai lá no canal dele do YouTube, nas redes sociais, no Instagram, acompanha, ele vai... Logo ele já vai lançar o curso. E aí, quem tiver interessado, pode entrar em contato. O Márcio pode falar aí mais sobre isso, se quiser. Daniel, já que você falou do curso, eu vou aproveitar para fazer aqui uma apresentação desse trabalho que eu já fiz. Na verdade, esse curso, o Bumba Records Aulas, é em cima de um trabalho que eu já fiz. Eu já fui dono de escola na década de 90, no Instituto Pro Música aqui no Piauí, com o método da Cigana. Trabalhei em várias escolas aqui, no tempo que eu morei em Teresina, projeto Alagilda Paiva, projeto projeto, como é que chama? O Música para Todos também, já fiz parte de uma época lá, muito tempo atrás. E esse processo de didático, eu consegui fazer uma palestra também chamada Poética Musical, que ela basicamente ela trabalha com 5 pilares assim básicos, né? Que é a percepção acústica, né? A questão do trabalho da escuta, né? A escuta crítica, né? Entender o que é a geração do som, a senoidal, e toda a implicação dela no processo do nosso instrumento e do processo, né, da escuta crítica, digamos, né? Frequências, né? E vários itens relacionados a isso, efeitos físicos, como o efeito Doppler, né? E outros mais. Paralelamente a isso, a gente vai trabalhar a percepção vertical, que é mais ou menos o que eu falei para vocês hoje, a modo grosso, muito rápido, né? Que é a percepção melódica, né? Escalas, shapes, estruturas de escalas, técnicas de trabalho da escala, né? Como técnicas de composição, né? Usar motivos, frases, trabalhar com shapes e intercalação de motivos, né? Basicamente, estudando forma de composição, a melodia. A percepção horizontal, que é a parte onde a gente trabalha a harmonia, a gente vai trabalhar a formação de acordes, cadências, né? Estrutura de acorde, acordes modais, acordes bitonais, toda a estrutura harmônica contemporânea. O terceiro item é a percepção linear, que seria a improvisação, forma e composição. Então, através do subsídio da percepção vertical que é a melodia, horizontal, a harmonia, a percepção linear vai ser a forma da improvisação, a forma de canção, você entender por que as cadências funcionam não como forma harmônica, mas como forma composicional. A forma sonata, a forma de blues, a forma de canção, 32 compassos. Porque quando você tem dentro de um contexto de uma forma de canção, as cadências começam a funcionar no ouvido melhor. Certo? E também noções de composições e tudo. Dentro desse processo, a gente vai ter também um pouco sobre estrutura de pré-produção,
entender fenômenos de acústica, flanger, phaser, técnicas de gravação de seu material sonoro, percepção de tudo isso. Então, é um trabalho que ele é uma vivência prática dos meus anos de professor, de performance, de ter tocado com várias pessoas, e para dar subsídios para quem já toca, tanto a nível profissional, para dar aula, para compor, para estudar, para improvisar, para fazer arranjo, como também para se colocar numa situação de palco, de entender o fenômeno do som, microfone, essas coisas todas, né? Essas aulas vão ser via online e eu estou pensando em abrir algumas turmas assim pequenas, presencial, porque aqui no estúdio são 2 salas, então a gente tem condição de trabalhar com bastante cautela, colocando um aluno lá e eu dando aula na outra sala, né? Mas, a princípio, a gente vai fazer aulas online, né? E eu espero estar com esse trabalho pronto agora para junho, né? Então, são ferramentas práticas alicerçadas nesses 5 pilares, né? Acústica, percepção vertical, trabalho da melodia, suas formas, percepção horizontal, harmonia, percepção estrutural, forma, composição, improvisação e percepção de pré-produção, geração do som, né? E você começar a entender o que é um processo de escuta, né? A escuta crítica e através de uma visão de produtor musical, né? Basicamente isso, né? Aí vai ter, para cada módulo, vai ter vários exercícios, várias aplicações, né? É bem interessante, que é você estudando e botando na prática. Gente, é um curso bacana, assim, e vai, o Márcio falou comigo, né, conversou comigo, vai ter em todos os níveis, né, professor? Na verdade, todos os níveis, na verdade, vão ser 3 níveis, nível básico, intermediário e avançado, cada um com 6 meses. Só que o seguinte, todos esses conceitos que eu estou colocando aqui vão ser aplicados desde o primeiro nível até o último, só que de acordo com a evolução dos níveis, né? Então, por exemplo, no nível 1, eu vou dar esses parâmetros aqui de uma forma mais branda, no segundo eu vou aprofundar, e no terceiro eu vou doutorar isso, né? Gente, pode comentar aí, Edna, alguém aí quer conversar? Nós temos gente de todos os lugares aqui, viu, mano? Gente, só para dar um recado, lembrando que amanhã nós teremos 2 palestras. A palestra do professor Joel Barbosa, falando do contexto das bandas de música, né, no contexto educacional, formação de banda de música. Teremos também a palestra do professor Johnson Machado, que é sobre as possibilidades na carreira de instrumentista de sopro. Só que essa palestra do Johnson Machado seria às 15 horas. Aí houve um probleminha, uma falta de comunicação, um problema que houve com ele, que ele pediu se poderia mudar essa palestra para 16 horas. Então, a palestra do professor Johnson vai ser às 16 horas, das 16 às 18. Então, as palestras também é necessário que vocês participem. Né? E agora, já, às 19 horas, vai ter o concerto do Tremebones. Quero que todos estejam lá, né, virtualmente, né, dando um alô lá, prestigiando esse grupo Tremebones, que é meus amigos aqui de Teresina, Adriano, tem um Abimael, tem um Cristiano, tem um César, tem uma galera massa, tá? Então, vai ser um recital bacana do Tremebones, vamos conversar, bater um papo com eles, contar um pouco do trabalho deles. Então, assim, não perca,
né, no canal do YouTube do Quinteto Mosaico. Você que não curtiu ainda, não está seguindo a página do Quinteto Mosaico, vá no Instagram, também vá no Instagram, siga o Márcio Menezes, então vocês vão ver conteúdo bacana, o Márcio está direto lá postando coisa. No YouTube também, vá lá no canal do Márcio Menezes, vá lá, se inscreva, vocês vão ter um material excepcional, tem shows dele ao vivo no Sesc, tem trabalho espetacular, sabe? Ele faz a mistura do jazz com a música folclórica aqui, o bumba jazz, por isso que o nome é bumba jazz. Eles improvisam assim, é excepcional na flauta, saxofone, saxofone, é tudo, velho. É massa demais, entendeu? Márcio Menezes, cara, é show. Daniel, pode falar. Inclusive esse grupo do Telegram que você fez aí, dos alunos, você pode me adicionar, porque aí qualquer coisa eu tiro dúvidas aí das pessoas. E também quem estiver interessado em saber mais detalhes do curso, que eu vou ministrar agora em junho, tá bom? Tá ok, professor, vou adicionar você. Tá? Quem tiver, que faça perguntas objetivas para me responder, porque fica melhor. Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa? Aproveitem, ainda tem 5 minutos aí, estou à disposição de vocês. Daniel, aproveita o ensejo, então, para a gente culminar como nós fizemos de manhã, né? Fazendo aquelas propagações dos futuros cursos, que é interessante para todos nós. Eu enviei lá no Telegram o link para inscrições do cursos, né, de oficinas, regência, saxofone, clarinete e tal, lá do 150 anos do Tonheca Dantas. Se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo isso, né? E o pessoal do Rio Grande do Norte, precisamente a Sociedade Musical de Carnaúba, vão estar desempenhando 10, 11 e 12 de junho. Seria interessante que vocês pudessem também fazer parte desse contexto para fortalecermos ainda mais, né, essa cultura musical que nós temos. E aproveitando o ensejo, divulgando também a data que o professor Marcos Moreira já divulgou para a gente, de 13 a 16 de outubro. É a JPMB, Jornada Pedagógica para Músicos de Banda, que hoje é o Festival Internacional de Músicas de Penedo. Então, um evento muito grandioso. Quem puder fazer parte, desde já, sintam-se todos convidados. Eu, das 11 que já aconteceram, fiz parte de 6, não me arrependi um minuto. Já passaram por lá diversos professores, sinto, inclusive, agora já a necessidade do professor Márcio. Assim que tiver um contato com o professor Marcos Moreira, puder estreitar laços, seria interessante. Já passou por lá o professor Manuel Vieira, que está doutorando em Canadá, piano. O professor Hércules também, que está representando muito bem aí o cenário nacional, passou por lá na última, em 2019. O Dario Sotelo, o próprio Joel Barbosa, o Fred Dantas, aqui da Bahia, o Azeitona, que é daí da Paraíba, mas que está trabalhando no Rio Grande do Norte. Então, uma série de professores já bem gabaritados passaram e ministrando esses cursos para que nós também tenhamos esse acesso, né, à medida do possível, e façam parte, gente. Não percam tempo, não. Aproveitemos dessa triste situação que estamos passando, mas busquemos o que há de melhor nela, que é o tempo que nós estamos tendo, então vamos estudar. Valeu, Daniel, valeu, Márcio, toda a turma. Obrigado. Enorme. Bom conhecer você. Está representando Alagoas. Galera, vamos ligar as câmeras aí para tirar aquela foto para postar nas redes sociais, né? A nova forma de tirar foto. A Avelange vai fazer aí. Mas a Avelange liga só a máquina também. Isso. E a Avelange já sabe, não é mais mini curso, né, Avelange? Agora é o cursão. Chefe, se quiser ligar a câmera aí. Tá certo? Então, okay, gente. Então, considerações finais. Como eu falei, o evento é em parceria com o Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano.
e tem um apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí e a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, através da Prefeitura Municipal de Teresina. Então, é através desses apoios que nós estamos conseguindo realizar esse evento. Com fé em Deus, no próximo ano, essa pandemia não vai existir mais, e nós vamos fazer da forma híbrida, né? Um evento presencial, mas com as pessoas que não podem vir para o Piauí, que por algum motivo não poderão vir, nós vamos fazer em forma de transmissão, né, online, para as pessoas assistir, até essa forma de facilitar essa intercâmbio, podemos dizer assim, entre os estados, né, essa questão do... Tem muita gente que mora, aqui tem gente de todos os estados praticamente, né, tem gente do Ceará, tem gente de Natal, tem gente de vários lugares, né, tem gente da Paraíba, Alagoas, e aí é isso, né, eu agradeço a todos, professor Márcio Menezes, para nós foi uma experiência espetacular, uma honra, eu acredito, tê-lo aqui conosco nessa tarde maravilhosa, nesses 2 dias. Então, foram 2 dias de muito aprendizado. Eu acredito que todo mundo vai sair totalmente diferente, com uma concepção diferente de improvisação, vai começar a estudar essas escalas ali e vai começar a pensar em improvisação totalmente diferente do que pensava antes do Nicolas. Muito obrigado, Márcio. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer aí a organização do primeiro encontro de sopros, né? Foi muito bom esse evento, né? Esse marco, né? Marco de interesse, né? Por esse assunto, né? Como outros assuntos que estão sendo abordados aqui nesse encontro, né? Para movimentar essa questão da música instrumental, né? Da música camerística, né? Do papel da música na sociedade, né? No papel do profissionalismo do músico, né? Das questões de disciplina interdisciplinares, né? Como improvisação, harmonia, concepções pessoais calcadas na experiência, né? Na prova social, né? E esse encontro ele é muito interessante porque, pelo que eu vi pelos palestrantes, são vários mundos, várias experiências, né? Diferentes e várias abordagens, né? Eu espero ter contribuído com a minha abordagem, né, para uma música criativa, né, para que as pessoas comecem a pensar criativamente também, né, por outras possibilidades do fazer música, da poética musical. Agradeço ao Avelange, ao Daniel, Quinteto Mosaico. Depois eu vou escrever aí um arranjo aí para o Quinteto Mosaico aí, só com segunda menor. Vamos aguardar, vou cobrar. Obrigado, gente. Até mais tarde. Queridos. Obrigado, até mais tarde, às 19 horas. Não percam a live do Tremembones, esse quarteto de trombones maravilhoso aqui do nosso estado. Até mais, um abraço a todos, fique com Deus. Até mais tarde.